Eu quero que você imagine a seguinte situação. Se alguém te dissesse o que vai acontecer na sua vida daqui 40 anos, qual seria a sua reação? Essa pessoa afirma que daqui 40 anos você estará nessa condição, em tal lugar. Sua família estará nessa situação. Qual seria a sua reação? Talvez a primeira é: será que eu acredito nessa pessoa? Acredito nesse prenúncio do futuro? Talvez você entraria em pânico, imaginando o que vai acontecer se for más notícias. Talvez você continuaria fazendo as mesmas coisas, porque você olha para o futuro e fala: realmente é o que eu desejo para a minha vida. Ou, descobrindo o que vai acontecer daqui 40 anos, você mudaria os seus planos. Mudaria de rota, porque você não quer chegar lá, onde essa pessoa descreveu. Certamente você ia se preparar para o futuro. E creio que você se prepara para o futuro. Quais seriam as atitudes que você teria diante da previsão do futuro? É exatamente sobre isso que esse texto de Marcos 13 trata. E eu gostaria de te convidar a ler os versículos 1 a 4. Marcos capítulo 13, versículos 1 a 4. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Nós estamos na época da Páscoa em Jerusalém. Milhares de judeus vinham de todo o mundo até a cidade para celebrações. E nós temos lido que Jesus passou o dia todo no templo. Ele ensinou, ele foi confrontado por algumas pessoas e respondeu a essas pessoas. E o capítulo 12 terminou com ele observando as pessoas trazendo suas ofertas. O dia chegou ao fim. E Jesus então está se retirando do templo. E quando ele passa pela entrada, um dos discípulos elogia aquelas pedras, grandes pedras, das construções, dos muros do templo. Cerca de 1000 anos antes, o rei Salomão havia concluído aquilo que nós chamamos de o primeiro templo. E o primeiro templo era deslumbrante. Se aquela imagem do templo de Salomão, fake, lá de São Paulo, te deixa deslumbrado, o de Salomão era muito mais bonito do que aquilo ali. Muito mais. Dá para imaginar então a beleza que era. Mas 400 anos depois desse templo ser construído, ele foi completamente destruído pelos babilônios. Quando a nação da Babilônia cercou Jerusalém e destruiu a cidade. Os sobreviventes, a maior parte dos sobreviventes foi levado até a terra da Babilônia. O templo estava em ruínas. E essas pessoas passam 70 anos no cativeiro. Aos poucos eles podem começar a voltar, e a primeira coisa que eles fazem é tentar reconstruir os muros da cidade e reconstruir o templo que foi destruído. Se você ler Esdras e Neemias, você vai descobrir como o povo concluiu essa obra. Eles começam a erguer, o objetivo maior deles era poder voltar a fazer os sacrifícios no templo, que eles não puderam fazer durante os 70 anos no cativeiro. O templo não fica concluído, mas pelo menos eles restauram o sacrifício ali em Jerusalém. Este segundo templo, que obviamente estava muito distante do primeiro, ele nunca chegou aos pés do primeiro. Ele sequer estava concluído. E aí que entra a figura de Herodes. Quem é Herodes? 70 anos antes de Cristo, os romanos eles conquistaram a região de Israel. E eles colocaram como governador da Judéia, que abarcava a Galileia e também ali embaixo Jerusalém, eles colocaram para ser o governador, o representante do império, um idumeu. Idumeu era parte de um povo, o idumeu era um povo inimigo do povo de Israel. Os israelitas não se davam com os idumeus. E o que o imperador está fazendo? Ele está colocando um idumeu para governar os judeus, para provocar os judeus, para humilhar os judeus. E os judeus odiavam os idumeus.
E esse camarada colocado é um homem da linhagem de Herodes. Então, o governador da Judéia, que governa para o Império Romano, é Herodes. O primeiro Herodes foi Herodes o Grande. E Herodes o Grande sabia muito bem que os judeus não gostavam dele. Então, o que o Herodes fez? Ele começou a investir recursos na reconstrução daquele segundo templo, que ainda estava mais ou menos. Ele morreu, o filho dele, que é Herodes Antipas, é colocado pelo imperador no lugar dele, e o Herodes Antipas também continua a obra do seu pai, investindo muito dinheiro naquele prédio. Nem todos os judeus gostavam do que estava acontecendo, mas eles tinham que admitir que o templo estava ficando muito bonito e que o templo estava sendo útil. E é exatamente isso que um dos discípulos diz para Jesus. Mestre, que pedras! Ele está elogiando a obra que o Herodes está fazendo. E como é que Jesus responde ao elogio que eles fazem à reconstrução do templo? Nós lemos no versículo 2. Jesus diz, está vendo todas essas pedras? Todas elas vão ser derrubadas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, esse segundo templo vai ser destruído por completo como o primeiro templo. Isso incomodou os discípulos. E quando eles se afastam do templo e vão para o Monte das Oliveiras, que era de frente com o templo, para descansar provavelmente, 4 dos discípulos chegam até Jesus e estão incomodados com aquilo que ele disse, e eles perguntam para ele, em particular, 2 coisas. A primeira pergunta que eles fazem é, quando isso vai acontecer? Quando é que o templo vai ser destruído? E a segunda é, qual o sinal que vai mostrar que está prestes a ser destruído? Então, especificamente, são essas 2 perguntas, estas 2 perguntas que Jesus vai responder durante todo esse capítulo. Esse templo vai ser destruído, esse segundo templo. Ok, então as 2 perguntas são, primeiro, quando? E segundo, quais são os sinais ou o sinal que vai mostrar para a gente que está para ser destruído. É muito importante que você não perca esse detalhe do contexto. Nós não podemos ignorar esse contexto específico do início desse capítulo para que a gente não misture, como muitas pessoas fazem, o que Jesus fala sobre o fim do templo, daquela construção, não confundir isso com o que o restante da Bíblia fala sobre o fim dos tempos, das épocas, da história. Jesus aqui não está falando sobre o fim dos tempos. Ele está falando sobre o fim do templo. Nós acabamos de ver isso aqui. Foi o que os discípulos perguntaram para ele. Há inúmeras passagens que falam sobre o fim dos tempos. Mas esse não é um dos capítulos, não é uma das passagens que falam sobre isso, porque o contexto mostra isso para nós. Acabamos de ver esse contexto. Apesar de que isso frustra a curiosidade de muitos, e talvez vai contra aquilo que você leu em algum livro, eu estou tentando ser honesto com o contexto da passagem. Em outras palavras, nesse texto, Jesus prevê o que vai acontecer dentro de mais ou menos 40 anos em Jerusalém, e ele está dizendo isso para os discípulos com o propósito de preparar os discípulos, para que eles não sejam pegos de surpresa quando as coisas acontecerem ali em Jerusalém. Então, a pergunta principal que nós devemos fazer para essa passagem é, o que essa previsão do futuro deveria produzir nos discípulos? Como eles deveriam reagir sabendo do que vai acontecer daqui mais ou menos 40 anos? E nós vamos ver que são 5 atitudes que nós também devemos ter. Nós podemos ter diante das previsões do futuro que nós lemos na Bíblia, até previsões a respeito do fim dos tempos. 5 atitudes que devemos ter diante da previsão do futuro que a Bíblia apresenta. A primeira atitude é paciência. Paciência. Olha os versículos 5 a 8, o que dizem. Então Jesus começou a dizer-lhes, tenham cuidado, para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Quais são as perguntas dos discípulos? Você lembra? Primeira, quando é que o templo vai ser destruído? Segunda, que sinal vai mostrar que isso está prestes a acontecer? Pois bem, sobre o quando, Jesus vai responder só lá no versículo 32. A gente vai chegar lá nele. Antes disso, até lá, Jesus fala sobre o sinal. Ou nós poderíamos
traduzir como os sinais que apontam para o cumprimento, para a destruição do templo. Esses sinais parecem ser divididos em alguns estágios diferentes. E conforme o versículo 8 que nós acabamos de ler, Jesus chama o primeiro estágio de o princípio das dores. Em todo esse capítulo você vai identificar isso. Jesus compara o que está para acontecer com o templo com um parto. Quanto mais perto do nascimento do bebê, mais contrações a mãe terá. E com o passar do tempo, essas contrações serão cada vez mais dolorosas e cada vez num menor espaço de tempo. Então, na linguagem que Jesus está usando, o povo judeu é esta mulher grávida. E o bebê que está para nascer é um bebê feio. É o templo que vai ser destruído. O que vai acontecer no início das dores? No início do trabalho de parto? A gente vê, primeiro, nos versículos 5 e 6, que falsos messias virão e enganarão a muitos. Jesus prevê um tempo em que ele não estará mais com os discípulos, e que outros vão aparecer dizendo ser ele, e muitos vão seguir esses outros messias, achando que eles são o Messias. Eles são falsos. Em segundo lugar, a partir do versículo 7, Jesus diz que eles vão começar a ouvir de guerras e de rumores de guerras. Na época havia paz em todo o império, a chamada Pax Romana. Os romanos se orgulhavam muito disso, mas Jesus diz, olha, isso está prestes a terminar, porque quando vocês começarem a ouvir que essa paz está sendo ameaçada, será o sinal de que o parto começou. É como a esposa virando para o marido dizendo, querido, a bolsa estourou. É isso que vai acontecer quando vocês começarem a ouvir falar de guerras e rumores de guerras. E além disso, ainda no versículo 8, a gente vê que Jesus diz que em toda a região haverá fomes e terremoto. Para os discípulos, essas calamidades deveriam ser interpretadas como o começo do fim. O começo do fim do templo. E eu quero que você pense um pouquinho sobre isso aqui. Tudo isso que Jesus está dizendo parece impossível de acontecer naquela época. Primeiro, Jesus, quase ninguém acreditava que ele era o Messias. Havia uma turminha só que acreditava. E Jesus está assegurando para os discípulos que um dia as pessoas vão aparecer fingindo que são ele. Segundo, Jesus diz que essa paz que há no império, que durou já por um bom tempo, ela vai acabar, o que parecia ilógico. E Jesus diz, vai acabar e vai ter guerra. E terceiro, Jesus diz, quando vocês olharem para calamidades da natureza, vocês devem identificar e interpretar isso como o cumprimento das profecias que eu estou falando e o início do fim do templo. Por que Jesus está dizendo tudo isso para os discípulos? O próprio texto mostrou para a gente, 2 motivos pelo menos. O primeiro, no versículo 6, é para que eles não sejam enganados como as demais pessoas. Aqueles falsos messias não seriam ele. E segundo, no versículo 7, ele diz para que eles soubessem que ainda não é o fim. Aquelas coisas ruins não deveriam pegá-los de surpresa, eles estavam sendo prevenidos. E eles deveriam interpretar aquilo como o princípio das dores. Ou seja, más notícias ainda vão aparecer. Mais más notícias. Em resumo, Jesus está anunciando essas coisas para que os discípulos tenham paciência. Tenham paciência. Vocês não devem confiar em todos aqueles que aparecerem e falarem em nome de Jesus. Vocês não devem achar que a paz que vocês desfrutam vai durar para sempre. Vocês não devem se desesperar diante de terremotos, diante da necessidade de alimentos. Isso é só o princípio do fim do templo. Portanto, tenham paciência. Quando nós ouvimos da boca de Jesus, ou ouvimos de outros autores da Escritura, as coisas que ainda vão acontecer, quando nós lemos os alertas, os avisos, as previsões, as calamidades, os juízos, nós devemos ter paciência. Paciência. Isso porque acreditar em tudo ou em todos que falam em nome de Jesus, sem confirmar se isso é verdade, ou entrar em desespero, ou entrar em ansiedade, só porque nós ouvimos falar de uma guerra, ou de um conflito que começou a surgir, ou agir de maneira precipitada, sem pensar, maneira impulsiva diante das catástrofes ambientais, diante das necessidades. Essas são atitudes de quem não conhece o futuro. Nós conhecemos o futuro. Na Escritura, Deus revela para nós que esse tipo de coisa iria acontecer antes do fim dos tempos. Portanto, nós não podemos reagir a essas coisas como desesperados, como muitos têm agido hoje em dia,
nós precisamos ter paciência. Essa é a primeira atitude. Infelizmente, o pior ainda está por vir. Paciência. A segunda atitude diante da previsão do futuro é coragem. Coragem. Olhem os versículos 9 até 13. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Após o trabalho de parto começar, depois do início do princípio das dores, os discípulos vão enfrentar um segundo estágio, que ainda vai acontecer enquanto o templo estiver de pé, e vai ser liderado pelos responsáveis do templo. Os próprios judeus vão se voltar contra os discípulos de Jesus e vão entregar os discípulos de Jesus às autoridades religiosas como traidores da pátria, só porque eles acreditam que Jesus é o Messias de Israel. E Jesus prevê que os líderes judaicos vão condenar os discípulos de Jesus e vão encaminhá-los aos governadores e reis, provavelmente de Israel e também das regiões onde quer que os discípulos estejam. Se nós pararmos para pensar, é muito parecido com o que vai acontecer com Jesus dentro de algumas horas, no livro de Marcos. Por isso, os discípulos eles não devem olhar para isso como uma maldição, mas como uma oportunidade. Jesus diz, vocês vão poder testemunhar de mim como Messias, o Messias que restaura toda a humanidade diante dos representantes de todas as nações da época. Em outras palavras, eles não vão precisar ir até os confins da terra para testemunhar de Jesus, para pregar o evangelho. Os próprios judeus vão trazer os representantes das nações para eles, para que eles sejam julgados e possam testemunhar. E o que eles vão dizer a essas autoridades? Jesus diz, vocês não precisam se preocupar com isso. No momento certo, o Espírito Santo vai usar a boca de vocês para pregar de Jesus para aquelas pessoas. Eu quero que você perceba muito bem o que está sendo dito por Jesus aqui. Essa é uma promessa de Jesus àqueles discípulos, quando eles forem traídos pelos seus compatriotas por crerem em Jesus como Messias, e quando eles estiverem diante de um julgamento injusto perante governadores e reis. É óbvio que esses discípulos não vão ter tempo para pegar as suas Bíblias, abrir os livros de teologia sistemática e preparar uma pregação. Não vai ter tempo. Eles vão estar sofrendo, provavelmente com dor, com medo, e quando eles estiverem diante das autoridades, o que eles vão dizer? Aí Jesus diz, não se preocupem, o Espírito Santo vai capacitar vocês a pregar. Por isso essa promessa aqui, de novo, vou frustrar alguns, não se aplica a pregadores preguiçosos, que não querem estudar a Bíblia e ficam dizendo, na hora lá Jesus vai dar a palavra. Pode até dar, mas não é assim que ele faz normalmente. Você tem que estudar, para com essa preguiça. Jesus finaliza a descrição desse segundo estágio, explicando por quem eles vão ser entregues às autoridades. O texto é bem forte, a partir do versículo 12, Jesus diz, vai ser pela sua própria família. Vocês vão ser traídos pelos seus próprios entes queridos. É por isso que lá no capítulo 3 de Marcos, lembra o que Jesus disse? Quem é a minha família? Quem são os meus irmãos, minha mãe? Ele diz, são esses que fazem a vontade de Deus, esses que me ouvem. O que Jesus está dizendo? A minha família são vocês e a família de vocês sou eu. Porque Jesus já sabe que quando as pessoas são confrontadas por seus pecados, quando as pessoas são convidadas a crer em Jesus como Messias, elas estão dispostas até mesmo a trair a sua própria família, rejeitando Jesus. Isso demonstra o profundo nível de rebeldia que os homens têm para com Deus, a ponto de rejeitar o seu ente querido, porque ele crê em Jesus. E por que Jesus está dizendo isso para os discípulos? De acordo com o versículo 9, nós descobrimos, para que eles estivessem de sobreaviso, para que eles estivessem atentos.
o fato de serem traídos, até mesmo por seus entes mais queridos, porque eles creem em Jesus, não deveria pegá-los de surpresa. Pelo contrário, eles deveriam se encher de coragem, porque eles agora têm a oportunidade de testemunhar de Jesus às autoridades e reis das diversas nações. Se eles não tivessem sido traídos, eles talvez nunca teriam essa chance. E Jesus diz: aproveitem essa oportunidade. E na hora do testemunho, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão dizer, o Espírito Santo vai falar por vocês. Basta somente que vocês continuem firmes. Tenham coragem. E quem fizer isso até o fim, mesmo que morra pela lealdade a Jesus, vai ser salvo por Deus. Aqui no Ocidente, onde nós vivemos, a maioria de nós provavelmente nunca vai enfrentar uma situação como essa que nós acabamos de ler. Mas ainda assim esse texto nos desafia a termos coragem diante da oposição das pessoas. Até mesmo pessoas dentro da nossa própria casa, pessoas que se opõem a nós só porque nós cremos em Jesus. Nós devemos estar de sobreaviso. Nós devemos estar em alerta. O mundo odiou Jesus, ao ponto de matá-lo. E o que você acha que o mundo vai fazer conosco? O mundo também vai nos odiar, porque nós seguimos Jesus. E o mundo vai tentar de tudo para nos fazer desistir da nossa fé. E diante disso nós devemos nos encher de coragem. Nós devemos estar preparados para ser traídos, até mesmo pelas pessoas a quem nós mais amamos. Nós devemos estar prontos para testemunhar de Jesus a quem quer que estiver na nossa frente, seja governante, seja uma pessoa que é meu amigo. Essa é a segunda atitude diante da previsão do futuro: coragem. Coragem de testemunhar de Jesus independentemente da situação. A terceira atitude é perseverança. Perseverança. Versículos 14 até 23. Acompanhe comigo a leitura. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus, até agora e nunca, jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Isso tudo tenho predito a vocês. Chegamos ao terceiro estágio dos sinais. Aqueles sinais que anunciam que o templo está para ser destruído. E agora as contrações, elas começam a acontecer com mais frequência, elas estão cada vez mais fortes e as dores de parto estão mais agudas. Quem já teve filho sabe como é. Eu presenciei a Tamires numa situação dessa e percebi a afeição dela quando essa hora estava chegando. São os momentos finais de agonia. Os momentos finais antes do nascimento do bebê. É um tempo que parece que nunca vai ter fim. É um tempo, segundo as palavras da minha esposa, que tem sabor de morte. Pois bem, é disso que Jesus está falando. O que vai acontecer? Ele cita aqui uma figura que é pintada pelo profeta Daniel, nos capítulos 9 até 12 do livro dele. Daniel está pintando a imagem de um vilão, a quem ele chama de vilão, um assolador, alguém que assola todas as coisas. Daniel, nesses capítulos do livro dele, ele prevê que um dia um gentil iria invadir o Santo dos Santos, dentro do templo. O Santo dos Santos era reservado apenas para o sumo sacerdote, ele entrava apenas uma vez por ano para fazer o sacrifício pelos pecados de todo o povo. E esse gentil iria entrar no Santo dos Santos e iria profanar o altar do sacrifício. Ele iria impedir os holocaustos feitos a Deus e iria sacrificar um animal impuro ao seu próprio ídolo, mesmo naquele local ali do altar de sacrifício.
Essa era a maior das blasfêmias possíveis que se podia cometer contra o povo judeu. Corromper o sacrifício feito dentro do templo, dentro do Santo dos Santos. Conforme Jesus diz no versículo 14, essa era uma desolação para os judeus. E ainda no versículo 14, Jesus diz: quem tiver lido Daniel, quem lê, entenda. Quem tiver lido Daniel vai entender que aquela profecia de Daniel está sendo cumprida no momento em que isso acontecer em Jerusalém. E nessa hora, olha que interessante, nessa hora não é para ter coragem não. Nessa hora que vocês virem alguém entrando no Santo dos Santos e profanando o altar, não é para encarar, é para fugir. Interessante, se Jesus está falando do fim dos tempos, para que a gente vai fugir? Se o fim já acabou. Se o fim do mundo chegou. Jesus não está falando do fim dos tempos aqui. Ele está falando de algo que vai acontecer dentro do templo. E ele diz, os que estiverem no campo não voltem. Ai das grávidas, porque é mais difícil correr com barrigão. Imagina você que amamenta com seu bebê. Orem para que não aconteça no inverno, porque vai ser muito difícil fugir no inverno. Ele está dizendo, fujam. Fujam. O mais depressa possível da região de Jerusalém. Não volte para pegar nada. Quem ficar na cidade vai sofrer muito nas mãos desse assolador. Inclusive, Jesus diz no versículo 18 até o 20, que esses serão dias de uma tribulação tão grande. Essas palavras aqui incomodam a gente. Uma tribulação tão grande para o povo judeu, que no mundo todo, em toda a história, Jesus diz, não se verá algo igual. Imagine o Holocausto. As milhares de mortes produzidas pelos nazistas. Jesus está dizendo, essa catástrofe foi maior do que o Holocausto. É por isso que Jesus diz que o Senhor abreviou esses dias. Eles vão durar menos do que os invasores desejavam, porque senão nenhum dos discípulos, nenhum dos eleitos de Deus sobreviveria. Ainda assim, no final dos versículos 21 e 22, mesmo em meio a esse caos, Jesus diz, vão surgir novamente falsos messias, falsos profetas, dizendo que são o salvador da pátria. Até mesmo ele diz, realizando milagres para tentar enganar, se possível, os próprios discípulos de Jesus, aqueles que não conseguirem fugir a tempo, que vão ter que ficar dentro da cidade de Jerusalém. Essas palavras aqui, eu não sei se está trazendo para você, mas para mim tem trazido um sabor amargo na boca. Não traz? São palavras duras de ser lidas. Imagine essa situação. Que grande sofrimento aqueles judeus estão por enfrentar. Seriam aquelas últimas horas do trabalho de parto. E por que Jesus está dizendo tudo isso? Primeiro, ele disse no versículo 23, para que eles estivessem de sobreaviso, para que eles estivessem em alerta. Segundo, nós lemos também, para que quando eles vissem um gentil entrando no Santo dos Santos, profanando o altar, era para que eles interpretassem isso como a profecia de Daniel. E ao interpretar a profecia de Daniel sendo cumprida naquele momento, eles deveriam fugir de Jerusalém o mais rápido possível e não acreditar naqueles falsos profetas, naqueles falsos messias que vão surgir naquele período. Você quer saber o que aconteceu 40 anos depois dessas palavras de Jesus? Os discípulos enfrentaram o princípio das dores, aquele primeiro estágio dos finais, começou a acontecer. Eles testemunharam de Jesus aos representantes das nações. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber isso muito claramente. O apóstolo Paulo é um baita de um exemplo disso. Esse era o segundo estágio. E então eles presenciaram a grande tribulação. O terceiro estágio dos sinais. No ano 70 depois de Cristo, após uma revolta dos judeus contra o Império Romano, o general Tito, que será futuro imperador de Roma, ele cerca Jerusalém para conter a revolta, ele impede a entrada e a saída das pessoas e a entrada e saída de mantimentos, e uma catástrofe acontece lá dentro. A cidade cercada por muros, não entra comida, não entra água. Com o passar do tempo, muitos começam a morrer de fome. Quem tem filho pequeno, mata o seu filho para se alimentar dele. Isso está registrado na história. Judeus comendo seus próprios filhos para não morrerem de fome.
E os homens começaram a se dividir ali dentro da cidade em facções para tomar o pouquinho de poder que havia restado dentro da cidade. Há relatos de que naquela ocasião houve mais judeus mortos pelas mãos dos próprios judeus do que judeus mortos pelas mãos dos invasores romanos. E quando invade a cidade, depois daquele cerco que durou semanas, Tito, ele crucifica milhares de judeus. E ele entra no templo e profana o altar do sacrifício no Santo dos Santos. E depois disso, muitos dos sobreviventes, eles entram no templo como última esperança de sobrevivência. E eles se trancam lá dentro. E é nessa hora que Tito, que gostava de tacar fogo nas coisas, ele ordena que seja incendiado o templo. E todos aqueles judeus dentro do templo morrem carbonizados. O ouro e a prata que cobriam as paredes do templo e os utensílios derretem e vão para debaixo das pedras. Depois que tudo termina, os soldados romanos voltam até o templo, até as ruínas, e para pegar o ouro derretido, que agora já está seco, eles reviram as pedras para tirar o ouro e a prata derretido. Não sobrou pedra sobre pedra. Nessa ocasião, todos os judeus em Jerusalém sofreram muito. E muitos discípulos também sofreram, aqueles que não conseguiram fugir de Jerusalém. Porém, os discípulos em especial foram avisados previamente, para que continuassem perseverantes, fiéis a Jesus, mesmo diante da perseguição dos romanos. Essa é a terceira atitude diante da previsão do futuro: perseverança. Perseverança. A Bíblia diz que outras coisas ruins ainda vão acontecer a esse mundo, outras coisas ruins ainda vão acontecer ao povo de Deus, aqueles que creem em Jesus, e a semelhança dos primeiros discípulos, nós devemos ser perseverantes. Uma hora todo o sofrimento vai acabar. Até lá, seja perseverante. Aliás, estamos precisando um pouquinho de esperança, né? Então, a quarta atitude diante da previsão do futuro é a confiança. Confiança. Olha os versículos 24 até 27. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Por que todas essas coisas ruins iriam acontecer com o povo judeu e com o templo? Por quê? A resposta vai ser dada em breve. Mas antes disso, Jesus precisa explicar para os discípulos o que vai acontecer logo após o parto. Logo após o templo ser destruído, como é que os próprios discípulos de Jesus devem interpretar, devem olhar para o templo em ruínas, aqueles que sobreviverem, lógico. A situação vai ser tão terrível, que para descrever, Jesus se utiliza aqui de uma linguagem profética, uma linguagem presente em Isaías, usada para descrever o dia do Senhor. O dia da ira, um dia em que o Senhor visita a terra e vem com juízo sobre os homens por causa dos seus pecados. E Jesus usa essa linguagem para mostrar para os discípulos que a sensação de quem chegar a ver o templo em ruínas, totalmente destruído, aquele local onde as pessoas buscavam a Deus, onde Deus se manifestava aos homens, a sensação vai ser de que o fim do mundo chegou. E realmente, para um judeu, era o fim do mundo deles. A aflição vai ser tanta que para eles o céu vai parecer apenas trevas e nem as estrelas vão ser mais encontradas. Realmente, para os judeus vai ser o fim do mundo. O fim do mundo deles, como eu disse. Eles nunca mais terão um templo em Jerusalém para poder sacrificar a Deus. E sem templo, a pergunta que surge é: como eles vão encontrar a Deus a partir de agora?
E mais especial do que essa pergunta é como eles vão poder ser perdoados dos seus pecados, porque no templo havia o sacrifício para o perdão dos pecados. E sem templo, como que a gente vai fazer isso? Desde o ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, os judeus têm tentado responder essas perguntas, e se você conhece o judeu, você pode fazer essas perguntas para ele, e ele não vai ter muita resposta, vai ser meio sem sucesso, porque tem sido assim a lida dos judeus. A maioria substituiu a centralidade do templo pela centralidade da Torá, da lei, dos livros de Moisés, mas ainda assim a pergunta continua, tá bom, mesmo assim que você agora tenha a palavra de Deus, você tenha a Torá, como é que nós podemos ser perdoados se os sacrifícios para perdão de pecados aconteciam no templo e agora não temos mais templo? Essa é uma pergunta que os judeus têm que responder até hoje. Segundo Jesus, essa pode ser a dúvida dos discípulos, e será, porque os primeiros discípulos todos eram judeus. Mas Jesus diz, mas a resposta já vai estar aqui. Vocês que creem que eu sou o Messias prometido, no dia em que tudo isso acontecer, em que não houver mais esperança, em que o templo estiver sido destruído, aqueles que ouviram essas palavras da boca de Jesus 40 anos antes, vão ter uma confirmação de Deus. Jesus diz, nesse dia, vocês verão o Filho do Homem, o próprio Jesus, vindo com grande poder e glória, entre nuvens, recolhendo os seus escolhidos espalhados pelo resto do mundo. Esse aqui é o quarto estágio do trabalho de parto. É o estágio final. O bebê nasceu. E o bebê é feinho. O templo foi destruído. Mas na imagem de um parto, quando o bebê nasce, a mãe se alegra novamente. E aquelas dores que ela experimentou durante o trabalho de parto são superadas pela alegria de pegar o seu bebê e olhar nos olhos dele, ouvi-lo chorar e amamentá-lo. E o que Jesus está dizendo é, todo o sofrimento ao ver o templo destruído vai valer a pena. O que vai nascer depois disso é muito melhor do que as dores que vocês vão experimentar. E o que isso significa? Muitos interpretam esses versículos como sendo uma referência à segunda vinda de Cristo no último dia. Porém, nós precisamos nos lembrar que, pelo contexto, Jesus não está falando do fim dos tempos. Jesus está falando do fim do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, do que Jesus está falando aqui, se ele não está falando da sua segunda vinda? Porque ele está dizendo, no dia que vocês virem o templo destruído, vocês verão o Filho do Homem entre nuvens. Bom, se isso é verdade, já aconteceu, Jesus já voltou. O que Jesus está dizendo aqui, se não é da sua segunda vinda? A gente precisa entender a imagem de um filho de homem. Ela é usada por Daniel, mais uma vez Daniel. No capítulo 7, versículo 13 de Daniel, Daniel fala sobre alguém que tem uma aparência humana, um filho de homem, vindo entre nuvens de uma maneira gloriosa. Lá o profeta tem uma visão, e os detalhes são importantes, então preste atenção aos detalhes dessa visão. Nessa visão, Daniel não está na terra. Nessa visão, Daniel está no céu, nos ares. E ali ele vê Deus, um Senhor, um ancião de dias. É a imagem de um juiz, o Deus como juiz. Deus está sentado no trono, regendo todo o universo. E ali no céu, Daniel tem uma visão. Eis que aparece um filho de homem vindo da terra em direção a Deus que está no céu. E ele se assenta à destra, à direita de Deus, para reinar por todo sempre sobre a criação, junto com Deus. Então você tem que perceber isso. A profecia de Daniel não fala do Filho do Homem vindo do céu para a terra. Se você ler Daniel capítulo 7, a imagem é do Filho de Homem, alguém parecido com um ser humano, vindo da terra para o céu para assumir o trono de reinado sobre todo o universo. E quando é que isso aconteceu na história? Quando é que aconteceu na história o Filho do Homem subindo até o céu para assentar no trono ao lado de Deus? Qual que é a dica? Se Jesus é o Filho do Homem, e conforme Marcos ele é, então isso se cumpriu quando Jesus ascendeu aos céus, depois da sua morte e ressurreição. E sabe o que isso significa? Significa que Jesus já assumiu o trono
do universo ao lado de Deus. Ele já foi coroado rei sobre toda a criação. E quando os discípulos dele estiverem presenciando o fim do templo, exatamente como Jesus previu, detalhe por detalhe, Jesus diz, isso vai ser uma confirmação para vocês. De fato, tudo o que Jesus disse e tudo o que Jesus fez é verdade. Jesus é o Messias de Israel, Jesus é o Filho do homem que reina ao lado de Deus. Em outras palavras, quando todas as profecias de Jesus se cumprirem, conforme nós lemos no versículo 26, ele diz, então vocês verão, vocês enxergarão o Filho do homem como ele já é, rei. Vocês compreenderão Jesus como rei. Essa vai ser uma confirmação de que tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz, era a mais pura verdade. E é interessante, nós precisamos lembrar que Marcos está escrevendo exatamente por volta da década de 60 depois de Cristo, momentos antes da destruição do templo acontecer, e Tito já estava começando a perseguir os discípulos de Jesus naquela época. Mesmo diante de tanto sofrimento, aqueles discípulos e os leitores de Marcos podiam confiar em Jesus. Porque o cumprimento das profecias de Jesus comprovavam que ele era o Messias. E um dia Jesus iria reunir todos os seus eleitos, mesmo aqueles que foram mortos por causa da invasão. E o mesmo deve acontecer conosco. Tudo isso que nós lemos já se cumpriu. Portanto, não há motivo para não crermos que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Filho do homem que reina à destra de Deus Pai. Essa é a quarta atitude diante da previsão do futuro, confiança. Jesus é, de fato, o Messias que reina sobre o mundo. Ele é, e ele já reina. A última atitude diante da previsão do futuro é a vigilância. A vigilância. A partir do versículo 28 até o 37, acompanhe comigo. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo. O que porém digo a vocês, digo a todos, vigiem. Lembra quais foram as perguntas dos discípulos? Quando o templo vai ser destruído? E qual é o sinal que vai mostrar para nós que isso está para acontecer? Bom, Jesus conclui a sua fala respondendo especificamente, diretamente, as duas perguntas. Ele começa pela segunda. Ele diz assim, olha, quando os ramos de uma figueira se renovam e as folhas brotam novamente, é sinal de que o verão está chegando. E isso serve de parábola para aquilo que está por vir. Quando vocês, discípulos, presenciarem todas as coisas que eu falei para vocês, saibam que o fim do templo está próximo. Esses vão ser os sinais. Aliás, olha o que Jesus diz. Ele diz, tudo isso vai acontecer ainda nesta geração. É isso o que nós lemos no versículo 30, perdão. De novo, o que Jesus está fazendo aqui é mais uma prova de que essa previsão do futuro não é a respeito do fim dos tempos, mas do fim do templo. Porque Jesus diz, tudo que eu estou dizendo vai acontecer com vocês ainda. Vai acontecer com os discípulos que estão ali, aquela primeira geração de discípulos. Essa geração ainda verá o fim do templo. Tudo pode passar, mas aquilo que eu falei, com certeza vai se cumprir. E então Jesus faz a segunda, ou responde responde a primeira pergunta. Primeiro ele respondeu a segunda, quais são os sinais? Já deixou claro.
Agora ele vai dizer quando. E na verdade, em resumo, o que ele diz a partir do versículo 32 é: vocês não podem saber. Vocês não podem saber quando. E ele diz, na verdade, nem eu sei. Só o Pai sabe. Por isso eles deveriam estar atentos o tempo todo, em vigilância. Poderia ser a qualquer momento e eles não deveriam ser pegos de surpresa. E para ilustrar isso, Jesus conta mais uma parábola. O dono de uma casa que sai, deixa os seus funcionários responsáveis pela sua autoridade. E ele diz, ele pode voltar a qualquer momento. E esses funcionários não vão querer ser encontrados dormindo quando deveriam estar cuidando das coisas do seu dono. Por isso, vocês devem vigiar. Mesmo que seja a hora de dormir, continue acordado. Essa é a quinta atitude diante da previsão do futuro: vigilância. Os discípulos não deveriam perder tempo com tolices. Os discípulos não deveriam ficar sonolentos. Os discípulos não deveriam ficar desacordados, eles deveriam estar em alerta. Como um porteiro de um condomínio que trabalha de madrugada, ele não pode dormir. Como um vigia que cuida das coisas de outros, como um guarda de um banco, ele não pode dormir em serviço. Ele tem que ficar em alerta, e Jesus está dizendo, o mesmo vale para os discípulos, o mesmo vale para todos nós aqui. Jesus nos confiou o Evangelho, e nós devemos trabalhar pelo Evangelho, nós devemos proteger o Evangelho, nós devemos anunciar o Evangelho às pessoas, e não ficar vivendo como pessoas sonolentas. Não viver como pessoas preguiçosas, pessoas desleixadas. Não viver como pessoas desavisadas. Nós deveríamos estar em vigilância antes que tudo aquilo que a Bíblia promete aconteça. Você está em vigilância? Ou você está vivendo uma vida sonolenta? Para concluir, eu quero dizer que a previsão do futuro sobre a destruição do templo, feita por Jesus aos discípulos, deveria levá-los a 5 atitudes. Quais são? Primeira, paciência. Segunda, coragem. Terceira, perseverança. Quarta, confiança. E quinta, vigilância. E o mesmo serve para nós. Mas há uma pergunta ainda em aberto. E se você prestou atenção, você deve estar esperando essa resposta. Aquela que é feita pelos judeus até hoje, após a destruição do templo. A pergunta é, como nós vamos nos achegar a Deus, uma vez que nós não temos mais como oferecer sacrifícios no templo, para que possamos ser perdoados dos nossos pecados? Jesus parece nos responder essa dúvida ao citar, no final dessa passagem, a mesma imagem que ele já usou em Marcos, lá no primeiro dia que ele chegou em Jerusalém para a Páscoa. É a imagem de uma figueira. Você vai lembrar quando é que a figueira apareceu? Lá no capítulo 11. No primeiro dia, Jesus amaldiçoa uma figueira que não produziu frutos. E isso é comparado aos judeus daquela época. Eles não produziram frutos de arrependimento diante do Messias. E como juízo de Deus, eles não vão ser perdoados, porque eles não se arrependeram. Então, de uma maneira visível, Jesus dá um sinal para eles. E Jesus, depois de amaldiçoar a figueira, ele entra no templo. E lembra o que ele fez no templo? Ele expulsou todos os mercadores, comerciantes. E o que aqueles homens faziam dentro do templo? Eles vendiam animais para que pudessem ser sacrificados. E se Jesus impede que o comércio aconteça, o problema não era só o comércio. Se Jesus impede que o comércio aconteça, não tem mais animal. E se não tem mais animal, não tem mais sacrifício. E se não tem mais sacrifício, não tem mais perdão de pecados. E esse é um sinal de que aquela geração não seria mais perdoada. Os sacrifícios foram interrompidos depois que Jesus expulsou os mercadores. E se isso aconteceu por apenas algumas horas, quando Jesus faz isso ali no templo, o que vai acontecer quando o templo em si vai ser completamente destruído? É a essa pergunta que Marcos está respondendo para nós em todo o seu livro, especialmente nessa reta final. O que Marcos está dizendo para mim e para você é, na morte de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, Deus decretou o fim dos sacrifícios feitos no templo. A partir de agora, aqueles sacrifícios não são mais necessários, porque o maior e mais perfeito de todos eles foi realizado. E esse sacrifício está lá, pendurado naquela cruz.
Esse é o maior e mais perfeito sacrifício de todos. Naquela cruz nós vemos o Filho de Deus, o Cordeiro puro e sem defeito, que assume o nosso lugar diante de Deus, para sofrer o castigo que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados por Deus de uma vez por todas. É por isso que o templo não se faz mais necessário. É por isso que nós não precisamos mais reconstruir o templo de Salomão, porque o bebê que nasceu é muito mais bonito do que o que acontecia lá no templo. É por isso que nós não precisamos mais dos sacrifícios que aconteciam dentro do templo. E é por isso que ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Foi uma comprovação de Deus, de que tudo o que Jesus disse e tudo o que Jesus fez era verdade. O sacrifício de Jesus foi o suficiente para que nós pudéssemos ser perdoados. E o sacrifício de Jesus foi o suficiente para que nós nos relacionássemos com Deus novamente, livres da culpa, livres da escravidão ao pecado. Apesar de Marcos 13 atrair muitos curiosos, talvez você seja um deles, nesse texto Jesus não fala sobre o fim dos tempos, mas sim sobre o fim do templo e o seu significado para os judeus. Ou seja, não fala sobre o nosso futuro, mas sobre o futuro dos primeiros discípulos e do templo em Jerusalém. Mas apesar disso, nós podemos aprender muito com essa passagem, especialmente se nós olharmos para o passado, o cumprimento dela no ano 70 depois de Cristo. E eu quero que você preste atenção aqui. O fato de que tudo o que Jesus prometeu aos discípulos ter se concretizado, ter se cumprido, é uma comprovação de que as outras promessas de Jesus também vão ser cumpridas. E eu quero te dar alguns exemplos. O perdão conquistado por Jesus na cruz, em nosso favor, é real. Você pode ter passado essa semana com dúvidas sobre isso. Se de fato Jesus te perdoou pelo sacrifício dele na cruz, e é verdade. É real, você está perdoado. Não há mais culpa sobre os seus ombros. Se você tem dúvidas se Deus te ama, o fato de Jesus ter morrido na cruz mostra e prova: Deus te ama. É real. O que nós lemos na boca de Jesus é real, as promessas que ele faz. A promessa de Jesus de nos dar um novo coração, de nos dar o seu espírito, se cumpriu, é verdadeira. Você tem poder, se você crê em Jesus, para sair dos seus pecados. Você tem poder para sair dessa escravidão. Você tem poder para ser consolado pelo Espírito, porque é real. Essa promessa se cumpriu, você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus age nesse local, quando esse povo se reúne. É real, é verdadeiro. Outras promessas de Jesus. Jesus tem nos transformado à sua imagem, a cada dia, a cada momento, mesmo quando as coisas saem do nosso controle. Mesmo quando nós choramos, mesmo quando nós sofremos, mesmo quando não temos controle da situação, Jesus está moldando o caráter dele no meu e no seu coração, porque ele prometeu que ia fazer isso. É real, é verdadeiro. E um dia, talvez a mais sublime de todas as promessas, nós viveremos com ele para sempre ao seu lado na Nova Jerusalém. Isso é real, isso é verdadeiro. O fato de tudo que ele disse em Marcos 13 ter se cumprido, comprova de que todas as outras coisas que ele promete vão ser cumpridas. Que essas promessas nos encorajem a continuarmos firmes, mesmo diante do sofrimento. Ao mesmo tempo, a promessa de Jesus de que haverá um juízo final também é real. O juízo do templo é um exemplo do último juízo. Um dia, todos os que não se submetem a Jesus nessa vida, todos os que negam o que Jesus manda, todos aqueles que não amolecem o seu coração diante das ordens de Jesus, todos estes, um dia, vão ser condenados a passarem a eternidade longe de Deus. E se esse é o seu caso, se arrependa e creia em Jesus o quanto antes, porque ninguém sabe quando isso vai acontecer. Vamos orar? Senhor Jesus,
Nós declaramos nessa noite palavras de fidelidade a Ti, de entrega a Ti. Nós exaltamos e louvamos o Teu nome, nós reconhecemos a Tua soberania, nós exaltamos e adoramos a Tua glória. E o Senhor se revelou a nós através da Sua palavra. A minha oração nessa hora é para que a Tua promessa de que o Teu Santo Espírito transforma corações, muda pessoas, anima o desfalecido, confronta o pecador, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa promessa, a minha oração é para que ela se cumpra, porque nós cremos que ela se cumpre, e que essa noite seja uma noite de quebrantamento. Passe de cadeira em cadeira, Senhor, e transforme vida por vida, porque nós cremos que o Senhor tem poder para isso. Aqueles que não têm se submetido a Ti, quebranta esses corações, humilha essas pessoas diante do Senhor, para que venham atraídos pelo Seu grande amor, em busca de perdão e obediência. Que aqueles que têm sofrido por causa dos seus pecados, por causa do sentimento de culpa, que encontre esperança na cruz, no perdão de Jesus. Para aqueles que estão desfalecendo por causa dos sofrimentos dessa vida, traga esperança para eles. Um dia tudo isso terá fim. Visita a Tua igreja, ó Jesus, pelo poder do Teu Espírito. Deus Pai, obrigado pela obra da cruz. A Ti oramos, Deus Trino, no nome de Jesus, o Messias. Amém.